Boa noite, meus amados. É bom estar com vocês nessa quinta-feira e creio que Deus tem algo especial para vocês. Se você parar um pouquinho e deixar Deus ministrar na sua vida, você será abençoado em nome de Cristo Jesus. Então é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui e nós vamos ter alguns cânticos com o Netinho. O Netinho vai estar cantando, louvando o nosso Deus. Então vamos cantar com ele, vamos deixar a música fazer a mudança em nosso ser aqui agora, que Deus venha ministrar através desse louvor em nome de Jesus Cristo. E logo após a ministração do Netinho, nós vamos ver uma linda palavra com o pastor Luciano, que irá ministrar a palavra abençoada em nosso coração, em nossa vida, em nome de Jesus. Netinho, é com você os cânticos. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o
desespero entre milhares e milhares. Neto, dois cânticos bonitos, belos que você cantou para o nosso Deus. Que Deus continue te abençoando nesse ministério do louvor. E agora nós queremos ouvir uma palavra com o nosso missionário, Luciano, que vai ministrar segundo a vontade do Senhor. Missionário Luciano, é um prazer ter você, ouvi-lo, e você muito gentilmente aceitou o convite, distante lá da Índia, fez a gravação e nos enviou, e vamos compartilhar esse momento desse culto aqui agora. Que Deus venha ministrar na sua vida e venha te abençoar, que essa palavra que Deus direcionou para você venha ser bênção para todos aqueles que nos ouvirem nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Eu quero, então, desde já, dizer que você tem sido bênção, tem sido alvo das nossas orações aqui na Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o teu servo, que vai ministrar a palavra aqui agora, que ele venha falar instruído pelo Senhor, meu Pai, que ele venha abençoar a nossa vida através dessa palavra. Pai, então, use o teu servo com toda a liberdade do teu poder e do teu Santo Espírito, Pai. Queremos abrir o nosso coração, para que Deus venha falar de uma forma muito clara a nossa vida. Os demais ouvintes também, que eles sejam abençoados com essa palavra. Clamamos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, é com você. Que Deus te abençoe. Olá, irmãos da Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim. Quero agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando a palavra com vocês. Agradecer por todos esses anos, do seu apoio, das suas orações. Agradecer também, em especial, a minha sogra, que já está aí na igreja há tanto tempo, a Andréia, os meninos. Estamos aqui longe, com muitas saudades, mas estamos certos que estamos cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente cumpre a vontade de Deus, existe renúncia, existe momentos que vai exigir de nós uma decisão, uma atitude. Muitas vezes não é fácil, mas certo de que estaremos juntos em um lugar só por toda a eternidade. Então a gente entende que vale a pena obedecer a Deus, porque estar no centro da vontade de Deus é o melhor para todos nós. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 4, e do versículo 35 ao 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Existem alguns princípios aqui nesses versículos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Creio que é uma passagem bem importante nesse momento que estamos vivendo no mundo, sobre essa pandemia, especialmente aí no Brasil. Essas 3 semanas eu pedi pelo menos 4 amigos próximos, mais ou menos da minha idade. Então é algo que nos assusta, é algo que muitas vezes gera temor no nosso coração, mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós e que aquilo que Deus tem para nós vai se cumprir, não é? Então é muito importante a gente entender alguns princípios desse texto para que a gente possa passar por esse tempo que vai passar, né? Eu sei que alguns já se foram, outros se vão, mas precisamos estar sempre firmes e conscientes que Deus está no controle
de tudo. Nada acontece sem a vontade dele. Então, se ele chamar alguns dos nossos familiares, ou chamar até nós mesmos, precisamos estar preparados. Né? Não é brincadeira, não é um filme de ficção, é algo que está sendo, que está nos atingindo. São coisas como um acidente. Hoje eu estou aqui falando com vocês, de repente acontece de eu, às vezes, me infectar com esse vírus, daqui uma semana partir. Então a gente não sabe, né? Mas vamos firmar os nossos olhos na palavra de Deus e entender que precisamos confiar, né? Confiar nele. Eu não sei como está a sua vida, não só em relação à pandemia, mas emocionalmente, financeiramente, familiar, no seu emprego. E eu creio que essa palavra vai trazer refrigério e vai renovar a sua fé, como a minha também. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto, a primeira coisa é que a partir do momento que Jesus parte ali no seu barco, existiam pessoas que estavam no barco com Jesus, existiam pessoas que estavam fora do barco, estavam só apenas seguindo Jesus. Né? Nos outros barcos, que não era o que Jesus estava, existiam aquelas pessoas que, a maioria eram pessoas que queriam alguma coisa, receber algo de Deus, uma cura, uma palavra, mas que não tinha compromisso, né? Não tinha responsabilidade. Muitas pessoas, elas não querem entrar no barco de Jesus. Pelo contrário, elas querem ficar ali recebendo alguma coisa, mas não querem entrar. Por quê? Porque entrar no barco significa compromisso, né? Significa uma vida de entrega. E uma entrega totalmente. Porque tudo que Deus faz conosco é total. Não é? É de uma forma inteira, completa. Então, Deus não faz nada pelas metades. Como diz na palavra lá em Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Então é de todo o coração, né? Vou buscar Deus só um pouquinho. Não, é de todo o coração. Deus não faz as coisas pelas metades, né? E a promessa que Deus tem para mim, para você, para nossa família, elas são completas. E elas vão se cumprir porque é Ele que prometeu. Então, por exemplo, lá em Josué, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 9, eu não vou ler o texto todo, mas a gente vê que Deus usa esse texto para expressar as promessas, o caráter de Deus, né? Diz assim, Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês pisarem os seus pés, eu darei a vocês. Então, não é alguns lugares, não, todo lugar que você pôr a planta dos seus pés, eu vou dar para vocês. Toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, todos os dias, de segunda a segunda. Não é só de segunda a sábado, ou de sábado até sexta-feira, não é de domingo até sexta, são todos os dias. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca, nunca, nunca te deixarei. Aconteça o que acontecer, eu vou estar com você. Eu nunca te abandonarei. Então, lembre disso, meu irmão e minha irmã. Deus está com você. Ele está com você todo dia. Ele nunca vai te abandonar. Aconteça o que acontecer. Não é? E aí ele continua, fala sobre toda a lei. Não é só parte da lei, que significa para nós hoje a palavra de Deus, né? É toda a palavra de Deus, para a gente meditar nela de dia e de noite. Então a gente vê que Deus, tudo que vem de Deus é completo, né? Para que você cumpra fielmente tudo que está escrito na palavra de Deus. Claro que de uma forma contextualizada, né, interpretada dos nossos dias, mas é de uma forma completa. E Deus, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, primeira coisa que a gente aprende é que nós precisamos entrar dentro do barco com Jesus
de forma inteira, porque Deus ele se entregou totalmente para nós e as promessas de Deus elas são completas. E também tinha, né, nós falando daquelas pessoas que estavam de fora, eu falei sobre a necessidade de estar no barco com Jesus. E o que significa estar no barco com Jesus? Estar no barco com Jesus significa se entregar totalmente, né? Entregar sem reservas. Estar no barco com Jesus significa compromisso, significa dependência, significa entrega total, assim como Deus se entregou por nós. Então, estar no barco em que Jesus está é isso, é implantar a palavra de Deus no nosso coração e tomar posse de todas as promessas de Deus para as nossas vidas, como nós lemos no capítulo de Josué. Então, você tem a oportunidade de apenas seguir a Jesus, né, sem compromisso, mas você e eu, nós temos a oportunidade também de entrar no barco com Jesus, entregar nossa vida totalmente e confiar a Ele. Essa é a primeira coisa. Eu não sei onde você está, não sei quanto tempo que você tem, que você está seguindo a Jesus, então eu não sei o quanto que você tem se entregado a Deus, a sua fé, a sua casa, a sua vida, né? Não sei onde você está, se você está acompanhando, de vez em quando entra, mas sai, de vez em quando pega uma carona ali, ou se você está lá no barco com Deus. Outra coisa que a gente aprende é que levantou-se uma grande tempestade. Tempestades fazem parte da nossa vida. Estamos vivendo, como eu falei no início, um momento de tempestade, de enfermidade, de perca, de incerteza em relação a quem vai viver e quem não vai viver. É uma tempestade muito forte, irmãos, muito forte, que tem passado nas nossas vidas e por isso eu creio que essa palavra é importante para nós. Existem dois tipos de tempestades. Muitas vezes entramos em lugares ou fazemos coisas que não foi algo que Deus pediu para nós, mas sim por pura pretensão ou mesmo por egoísmo. Ou seja, são as tempestades que nós criamos. São as escolhas erradas que a gente faz, coisa que a gente não calculou, e aí a gente acaba se envolvendo em coisas que por causa das nossas escolhas, a gente vai passar por esses momentos difíceis, né, que são essas tempestades. Mas também existem as tempestades que são naturais, né? São tempestades que nos atingem, que independem da nossa escolha. Como essa pandemia, por exemplo. Eu vejo que é uma tempestade que aconteceu. Eu sei que foi algum erro do homem, mas ela alcançou todo mundo. Não fomos nós que criamos, não foi eu que escolhi, né? Mas Deus ele permitiu isso acontecer e isso tem acontecido. Então, como eu falei, as tempestades elas fazem parte, aquelas que nós criamos e aquelas que naturalmente acontecem. E muitas vezes, irmãos, mesmo obedecendo a Deus, as tempestades virão. Não quer dizer que porque eu obedeci a Deus que eu não vou passar por tribulação, que eu não vou passar por dificuldade. Deus não prometeu isso, Deus não falou isso, e se alguém falou, isso vem do outro lado, né? Não vem de Deus. Porque aqui a gente vê que os discípulos estavam obedecendo a Jesus, eles estavam no barco com Jesus, e mesmo assim a tempestade veio. Né? Eles estavam no lugar que Deus queria. Aqui a gente está aqui na Índia e não quer dizer que a gente está obedecendo a Deus que tudo está bem, não. Tem muitas coisas que acontecem, muitas dificuldades que a gente tem que superar, muitas bênçãos também, mas e aí a gente vai rompendo, né? Mas então por que a tempestade acontece? Né? Por que as tempestades vêm na nossa vida? Para o crescimento da nossa fé, para poder depender mais dele. Quantas pessoas nesse momento estão firmes na palavra de Deus, estão firmes no Senhor, que tem um parente, um amigo que está no hospital, né, e aí se apega em Deus. Então eu tenho certeza que tem muita gente que se aproximou muito de Deus nesses dias agora, né? As tempestades acontecem para a gente poder conhecer melhor a Deus,
né? E para a gente muitas vezes deixar de ser egoísta, né? E de ver que em meio às tempestades, nós podemos abençoar outros e nós também somos abençoados. Eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento que tem orado, né? Que tem acompanhado pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Eu já orei por várias pessoas, né, esse ano passado que eu nunca vi, mas orei e isso muitas vezes deixa a gente, nos coloca numa posição de sair da zona de conforto para poder participar com outras pessoas. Outra coisa importante, outro princípio que a gente aprende aqui na palavra de Deus. Os discípulos não estavam sozinhos. Aqui aprendemos um princípio muito importante, que é o de não andarmos sozinhos. Nós sempre vamos precisar de alguém do nosso lado, sempre. A pessoa que ela acha que ela não depende de ninguém, ela está totalmente equivocada e com certeza as coisas vão ser muito mais difíceis para ela. Porque aqueles que andam sozinhos têm dificuldade de vencer, né? Tem dificuldade de chegar do outro lado, porque muitas vezes a correnteza passa muito forte. Então, se não tiver alguém para te puxar, para te ajudar, para te empurrar, ou às vezes até para segurar, então as coisas se tornam muito mais difíceis. Então, um dos princípios aqui que a gente aprende é não estar sozinho. Os discípulos estavam lá dentro com Jesus e eles estavam juntos. Existem muitas coisas que podem representar esse barco. O barco, por exemplo, pode ser a nossa família. Não quer dizer que porque tem 2, 3, 4, 6, 10 pessoas dentro de uma casa, né, não significa que as pessoas não estão sozinhas. Existem cônjuges que carregam o peso, a responsabilidade do seu lar sozinhos. Né? Não tem o apoio do esposo, não tem o apoio da esposa, então estão no barco sozinhos. Muitas vezes o cônjuge, em vez de ser uma pessoa que vai ajudar, ser um parceiro, muitas vezes ele é opositor, ou ela é opositora. Né? Filhos que não têm a presença do pai dentro de casa, para incentivar, para corrigir, para disciplinar, para encorajar. Então, o mais impressionante é que tem muita gente mudando de barco, achando que a tempestade vai passar se ela mudar de barco. Então, você entende o que eu estou falando, né? Usando a família como barco, então tem muita gente mudando de barco, achando que o problema vai resolver. Mas o problema não está no barco, o problema está em volta do barco. Então, se eu não conseguir resolver ali dentro, a tempestade vai ter. Então, tem gente que só muda de barco, mas o problema continua. Pensa um pouco nisso. Esquecem que o único ocupante do barco que pode fazer a tempestade acalmar é Jesus. Então não adianta você mudar de barco, né? E se Jesus não vai. E não adianta você mudar de barco usando o nome de Jesus sem entender a essência, né, do que a palavra diz em relação a isso. Então tem muitos barcos que estão cheios de pessoas, mas corações vazios. Lares que estão cheios de pessoas, mas as pessoas com o coração vazios. Então, uma das coisas que pode representar esse barco é a família. Outra coisa que pode representar o barco é o trabalho. Uma empresa que não está só, são empresas que têm empresários que entendem o valor do seu empregado e que precisam deles para o crescimento da empresa. Então, a empresa que não está só são empresas que entendem o valor dos seus empregados, né? Que para o crescimento daquela empresa, eles entendem que eles precisam dos seus funcionários. São funcionários que entendem que o patrão, que o chefe é uma bênção na vida deles, né? Que entendem que se não fosse aquela pessoa ali, eles não teriam, né, a oportunidade de ter o seu sustento. É uma pessoa que está proporcionando um emprego para ele. Então não é uma arca de Noé cheia
cheia de animais, né? Pessoas que trabalham ali que não têm sentimento, que não têm família, que muitas vezes só quer resultado. Não, são seres humanos, né? Então, a gente precisa entender que a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha, ou se você é empresário, se você é empregado, aquelas pessoas ali são pessoas que vão estar conosco, né? Que estão no barco dentro, juntamente conosco e juntamente com Jesus. Então, tem muitas empresas que falham porque não deram valor devido ao funcionário. Tem muitos empregados que não conseguem superar porque não conseguem honrar, né, o seu líder, o seu patrão, né, como Davi fez, por exemplo. Saul queria matar Davi, mas ele honrou Saul o tempo todo. E tem a igreja também, que pode ser representada como o barco, né? Infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja, estão dentro desse barco, só querendo ser servidas. Elas não entenderam que Jesus, ele foi servo, ele nos chamou para servir. Então, as pessoas, elas estão sozinhas, né? Estão ali naquele barco e querendo ser servidas. E se por acaso alguém não servir elas, eu vou mudar de barco, porque talvez lá, não, porque lá a pessoa serve. E aí fica nesse coração sempre de querer ser servido, não entende a essência do evangelho e nunca consegue parar num barco só. Então essa ideia de que a gente está na igreja para ser servido, não vem de Deus, não vem de Deus. Porque Jesus nos chamou para servir. Desde o início do seu ministério, Jesus usou o seu tempo e a sua vida para servir pessoas. Ele sofreu todo tipo de injustiça e ele nunca deixou de servir as pessoas. E graças a Deus que essa igreja, que já passou por tantas tempestades, existem pessoas que entenderam essa palavra e permaneceram firmes, entendendo que Jesus está no barco e apesar de tudo aquilo que vocês enfrentaram, vocês continuam firmes, né, servindo. Talvez, não estou falando que todos que saíram porque queriam ser servidos, mas talvez muitos do que saíram pensaram, não estou sendo servido bem como eu queria, então agora chegou a hora de procurar outro barquinho. E aí mudou de barco. Outro princípio que a gente aprende, que é o clamar por Jesus. Os discípulos clamaram por Jesus. E Jesus, ele repreendeu não somente o mar, né, a tempestade, mas ele repreendeu os discípulos também. Não porque eles clamaram, mas foi a forma com que eles fizeram. As palavras, a forma com que eles clamaram por Jesus, apesar de Jesus saber que Jesus estava ali com eles, eles acharam que ia morrer e que tudo iria acabar ali. Então, naquele momento, aquele clamor deles demonstrou uma falta de fé. Demonstrou que eles esqueceram que aquele que chamou eles estava ali com eles. E que qualquer coisa que acontecesse ali, aquele que o chamou ia ser fiel para cumprir a palavra dele, que ele deu para a vida deles. Jesus fala assim, por que vocês têm medo? Ainda não tendes fé? Eu costumo dizer que o medo é o oposto da fé. O contrário do medo é a fé. Então Jesus aqui nesse texto ele compara, né, o medo com a fé. Ele entendeu que os discípulos estavam com medo e eles perderam em algum momento a fé que os levaram a seguir Jesus e se desesperaram. Outra coisa é quando eles falam assim, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A minha oração nesses dias, nesses anos que eu tenho servido a Deus, que as pessoas possam olhar para mim, para minha família, né, para nós,
na nossa igreja, quem são esses? Quem são esses? Que até quando são ofendidos, eles perdoam. Quem são esses? Que apesar de tudo, eles são justos com seus funcionários. Quem são esses? Que apesar de tudo, eles honram os seus patrões. Quem são esses que apesar de toda dificuldade, conseguem amar e ser fiel à sua esposa, aos seus filhos? Então, quem são esses? Então, a minha oração para mim e para você é que as pessoas no mundo possam entender ou possam fazer essa pergunta: quem são esses? Eles são um povo diferente. São pessoas que transmitem paz, pessoas que transmitem luz, pessoas que transmitem algo diferente que eu não entendo, porque na verdade eles não entendem. Aqui na Índia eu tenho vários amigos que eles falam assim: Luciano, você tem uma coisa diferente na sua vida, você transmite paz, você transmite algo que eu nunca senti. Eles não sabem o que é, mas nós sabemos, eu sei o que é. É a vida de Deus que está dentro de mim, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Então, minha oração é para que você, no seu dia a dia, no seu caminhar, você possa ser uma pessoa que testemunha o poder, a glória e o amor, a santidade de Deus, a ponto das pessoas olhar para você e falar assim: quem é esse? Essa pessoa é diferente. Então, meus irmãos, eu queria muito desafiar você, nesse momento tão difícil, a entrar no barco com Jesus, a entrar inteiramente, né? Abraçar essa causa do Senhor, que é levar a palavra dele àqueles que não conhecem, testemunhar da sua vida, ser fiel no pouco, ser honesto, ser justo, entrar, ter compromisso, não olhar somente para você ou para os seus medos, né, mas estar acompanhando pessoas que estão passando nesse momento difícil, que não sabem encontrar paz. É claro que você não vai sair da sua casa, vai visitar todo mundo. Você pode fazer uma ligação, você pode fazer uma oração, você pode entrar em contato com as pessoas, ajudar as pessoas que estão com medo, porque nós sabemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus tem um plano e um propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós não vamos ter medo, nós vamos confiar naquele que nos chamou. E aconteça o que acontecer, Ele não vai nos abandonar. E por isso nós vamos entrar dentro desse barco. Entrar sem reserva. Entrar com o coração totalmente voltado para o Senhor, acreditando nas promessas dEle. E se de repente tiver alguma dúvida aí no seu coração de se entregar totalmente, ou de que de repente Deus só fala, mas não é? Isso não é difícil de entender. Eu quero desafiar você a olhar para a cruz nesse momento. Olhar para a cruz e ver e entender que o nosso Deus entregou a sua própria vida, Ele entregou por inteiro. Que Deus amou o mundo, que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas dê a vida eterna. Então Jesus se entregou totalmente ali naquela cruz, por amor a mim e a você, nos ensinando que nós também temos que tomar a nossa cruz. Ou seja, que nós também precisamos nos entregar e obedecer a Deus de forma inteira. E acreditar que Ele está nesse barco conosco. Ele se fez homem, Ele sofreu a pior morte que alguém poderia sofrer naquela época, de tortura, de angústia, de dor, se entregando totalmente. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Deus deu a vitória para Ele e falou: senta aqui, meu filho, do meu lado direito. A tempestade já passou. Então, meu irmão, minha irmã, confie em Deus, se entregue totalmente,
Essa tempestade vai passar. Vai passar. Vai ter perdas. Talvez se você não tiver uma perda direta aí na sua família, com certeza vai ter perdas, talvez do seu vizinho, talvez de um parente seu, talvez de um amigo. E essas pessoas precisam de nós, precisam de uma palavra amiga, precisam de um abraço, precisa muitas vezes se reconectar com Deus, porque a dor é muito forte, a dor é muito forte. Não tem sido fácil para nós, mas entra nesse barco, que essa tempestade venha nos aproximar de Deus, que essa tempestade venha nos deixar mais dependentes de Deus, venha nos fazer crescer a nossa fé. E Ele está conosco, independente do que acontecer. Que Deus te abençoe, que você possa ser instrumento de Deus na vida de várias pessoas que estão precisando de uma palavra, de um afeto, de um amigo, de um pai, de um irmão, de uma mãe, um primo, alguém, um vizinho. Que Deus te abençoe. Estamos com muitas saudades, esperamos, com a graça de Deus, o ano que vem poder estar aí com vocês. Obrigado, orem por nós. Estamos com um desafio grande aqui de começar um trabalho com pessoas sem teto, para gerar emprego para eles. É um trabalho que exige tempo, que exige entrega, né? Não é só lá entregar uma cesta básica, mas a gente vai estar andando com essas pessoas dia a dia, trabalhando com elas, vendo a transformação de Deus na vida delas. Pessoas que vêm de um passado difícil, sem conhecer a Deus, muitas vezes de abuso. Então, precisa ter muita paciência e muito amor. Precisamos muito das suas orações. Obrigado, que Deus abençoe, fiquem na paz. Missionário, muito obrigado por atender esse convite. Que Deus abençoe você, a Adriana e todos os filhos. É sempre bom ouvi-los e que Deus possa recompensar e abençoá-los em nome de Jesus. Aqui eu faço um apelo para a igreja da Cidade de Jardim. Vamos colocar esses irmãos em oração. Vamos abençoá-los a cada dia mais e mais, orando por eles em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus amados, que estão nos ouvindo também. Fique com Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.